Neste vídeo quero trazer para você como e quando cancelar uma multa que aconteceu durante a pandemia. Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas e estou aqui para trazer essa informação que é muito relevante. Como você pode agir para cancelar uma infração que aconteceu durante os meses de pandemia. E aqui existe um ponto muito importante que vale que eu traga para você para que a gente consiga ter essa conversa com um maior nível de compreensão dos seus direitos. Numa contextualização geral, é importante trazer que os prazos das multas eles foram congelados lá em 2020. No ano 2020 nós tivemos o início da pandemia de Covid-19 e lá em idos de março deste ano a gente teve uma manifestação do órgão de trânsito, do CONTRAN, interrompendo os prazos administrativos das multas de trânsito. Ou seja, as multas administrativas que tinham seus prazos vencendo a partir de março de 2020, não estavam mais esgotando os prazos. Ou seja, os prazos estavam interrompidos e eles não venciam mais. E aqui é muito importante. Sempre que o prazo for interrompido, a sua contagem volta ao zero uma vez que ela seja retomada. Ou seja, caso o motorista tivesse no último dia de prazo para recorrer, quando o prazo foi interrompido, quando a nova lei abriu novamente os prazos, esse motorista começou a ter o seu prazo contado do zero. Da mesma forma que os prazos para os recursos, para as defesas prévias, para as indicações de condutores, todos eles foram interrompidos, os órgãos de trânsito também tiveram os seus prazos congelados durante o período de 2020. Aqui também é muito importante que durante este processo houve uma alteração profunda no Código de Trânsito, alterando o prazo de critérios que eram regras para apuração das multas e, por fim, as irregularidades que foram cometidas pelos órgãos de trânsito dentro desse período também é um ponto que eu acho super válido destacar aqui para você. Aqui a gente tem muita experiência com multas de trânsito e atuamos com os Detrans de todos os estados do país. E a gente conseguiu ver que foram muitas mudanças em um período muito conturbado e isso acabou gerando muitos erros nos processos. Nós tivemos aí processos que acabaram não considerando essa interrupção dos prazos e notificando motoristas por perda de prazos que eram contra a lei, que não estavam dentro daquilo previsto pela nova resolução do CONTRAN. Nós tivemos motoristas que foram proibidos de indicar condutor e nós tivemos motoristas que as suas CNHs foram suspensas durante um período de interrupção dos prazos. Tudo isso fugiu ao que determinava a lei e são oportunidades para que os motoristas façam valer os seus direitos e recorram desses processos para que assim consigam garantir aquilo que eles têm direito conforme a lei. E aqui é um ponto muito importante que eu quero trazer para você. As leis seguem mudando de uma forma muito dinâmica e especialmente no momento que a gente vive, em que mudanças mais ágeis têm sido necessárias por tudo que a gente vem enfrentando, é muito importante que você sempre esteja atualizado sobre todos os conteúdos que são parte direta da sua vida, como é a matéria do direito de trânsito. E para isso, a gente vem produzindo materiais muito dinâmicos e muito atualizados conforme todas as novidades que vêm saindo na nossa legislação. E se você quiser ficar por dentro de tudo, se inscreva aqui no canal e não perca os nossos vídeos, que a gente vai fazer de tudo para que você esteja sempre por dentro das mais novas leis e saiba tudo sobre os seus direitos e deveres enquanto condutor. Mas bem, vamos lá. Quais são as informações obrigatórias nas notificações de trânsito? E aqui isso é extremamente importante. Por quê? Porque não só houve toda essa mudança causada pelos fatores do que a gente está vivendo hoje, mas também a gente passou por uma mudança legislativa bastante profunda no Código de Trânsito. O Código de Trânsito teve uma das suas maiores reformas dos últimos anos e isso trouxe também uma alteração muito grande no que diz respeito às informações essenciais que são enviadas nas notificações para os condutores. E a primeira delas é o prazo para envio de notificações, ou seja, aqui o artigo 281 do Código de Trânsito. Isso aqui é extremamente relevante por causa do seguinte: a gente sabe que na lei já havia uma determinação de prazo para que o motorista recebesse a notificação
de autuação, ou seja, aquela primeira notificação de trânsito. Nesses casos, a lei agora também trouxe um prazo mínimo para que o motorista tenha direito a manifestar a sua defesa, a entregar a sua defesa, padronizando que esse prazo deve vir descrito tanto no auto de infração, caso o motorista seja abordado, como também na notificação de autuação, que é aquela primeira notificação que é entregue no domicílio do condutor. E isso aqui ficou padronizado que o prazo mínimo é de 30 dias, ou seja, o condutor tem no mínimo 30 dias a contar da sua notificação para interpor a sua defesa prévia. E para isso, eu reforço aqui, e é um dos elementos que eu entendo muito importante da gente sempre trazer para todos os condutores, que é o seguinte: não deixe de estar com seu endereço atualizado. É extremamente relevante isso porque o endereço atualizado faz com que a notificação chegue na sua casa e a data de início do prazo seja compreensível, ou seja, você tenha ciência de quando o seu prazo irá iniciar. E a gente sabe que o órgão de trânsito, ele é o responsável por enviar a notificação, mas ele não é o responsável pela atualização do endereço. Então, caso a notificação não seja entregue por uma desatualização de endereço, o motorista acaba sendo prejudicado por isso. Também eu trouxe aqui como forma de demonstrar a importância dessa mudança da lei, também a nova redação do artigo 282 do Código de Trânsito, que eu vou me permitir ler aqui para você. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo de 180, no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator no prazo de 180 dias, contando da data do cometimento da infração por remessa postal. Ou seja, isso aqui é muito importante e eu até acabei me adiantando para falar para você esse novo prazo, o prazo de 180 dias. Tá? Então, caso a defesa prévia seja indeferida, ou seja, você apresenta uma defesa prévia e o órgão julgador entende que ela não merece cancelar a sua multa. Ou então, caso ela não seja apresentada, você simplesmente perdeu o prazo ou não se interessou por apresentar a defesa prévia, a penalidade será aplicada e expedida uma nova notificação. Essa notificação de penalidade é aquela notificação que vai com o boleto para o condutor. É a notificação que já traz o valor da multa e cobra essa penalidade do condutor. Essa notificação de penalidade ao proprietário, ela será entregue no prazo máximo de 180 dias, contando da data do cometimento da infração. Isso aqui é muito importante. Na lei anterior, não havia esse prazo tão específico para que o condutor fosse notificado da notificação da penalidade, né? Para que o condutor recebesse a notificação de penalidade. A partir da nova lei, então o prazo ficou bastante específico. Isso é muito bom e eu vou explicar para vocês por que isso é tão importante para os condutores agora nos próximos slides. Vamos lá. O órgão que não cumpre os prazos pode gerar o cancelamento da sua multa. Então, quando a gente tem os prazos descritos de uma forma tão clara, fica muito mais fácil que os motoristas tenham a compreensão e a garantia dos seus direitos. Então, vamos lá. Sempre que houver uma irregularidade na notificação, um descumprimento de prazo, a falta de informação mínima, tudo isso são elementos que podem gerar a anulação de uma multa de trânsito. E aqui eu acho muito válido compartilhar com vocês a importância de que isso esteja claro na lei. Quando as pessoas nos procuram, a gente sempre faz uma interpretação muito profunda da lei para conseguir encontrar as oportunidades que possam haver para que a gente garanta o direito daquele condutor. Mas quando a lei ela é extremamente clara, todos os condutores conseguem compreender os seus direitos e assim fica mais fácil que eles ajam dentro da lei e que eles também façam valer os seus direitos. Mas é sempre muito válido que você tenha uma compreensão da lei para que possa fazer valer, exercer sempre os seus direitos na plenitude. E aqui eu trago sempre alguns exemplos de situações que a gente vive aqui na prática, como por exemplo de irregularidades nas notificações. Aqui eu tenho um caso recente que inclusive é um caso de um estudo de caso aqui da Dr. Multas, de uma multa que nós recorremos com sucesso para um cliente nosso, onde houve uma irregularidade na notificação que o condutor foi autuado e o código da infração
veio com o número trocado. Ou seja, isso é uma irregularidade, isso é uma troca de uma informação essencial, o que gerou o cancelamento da multa. Um outro ponto extremamente importante é o descumprimento de prazos dentro do processo. O descumprimento de prazos, a gente pode considerar esses prazos que a gente se referiu agora, nos últimos slides, quais sejam o prazo de 180 dias para notificação de penalidade, que é um prazo que foi inserido pela nova lei e que, caso ele não seja cumprido, a multa poderá ser cancelada, e também a falta de informações mínimas na notificação. Então a gente viu que a descrição na notificação do prazo para apresentação de defesa ou de recurso é uma informação mínima, e isso pode sim trazer para o condutor a possibilidade de um cancelamento de multa, mas também informações mínimas como identificação de veículo, do local da infração, identificação dos equipamentos metrológicos, do radar que foi responsável pela anotação daquela multa. Enfim, existe uma série de regras que determinam quais são as informações mínimas para que um condutor possa ser punido. E caso elas não sejam cumpridas, este condutor poderá usar disso para cancelar a sua infração. Então, quando o órgão deixa de poder multar, aqui conforme os prazos da nova lei, e esses importantes cuidados ao se defender. Então, da mesma forma que o órgão de trânsito tem que cumprir os prazos, o condutor também deve ficar atento a todos os prazos que a lei determina para ele. Então, caso o órgão de trânsito perca o prazo para exercer o seu dever, o condutor também tem o mesmo prejuízo caso ele perca o prazo para exercer o seu direito. E isso é extremamente importante porque aqui pode estar a diferença entre você conseguir cancelar a sua multa ou até o seu processo de suspensão da carteira ou não. Por isso, a gente sempre reforça a importância de estar 100% atento às leis de trânsito e a importância de você contar com alguém que seja um especialista, alguém dedicado a essa situação, porque realmente eu entendo que o direito de dirigir é um direito muito importante para as pessoas, porque ele está diretamente ligado com o nosso direito de ir, diretamente ligado com a nossa liberdade. Então, isso aqui eu faço um destaque para você. Eu peço atenção a todos, porque os erros na notificação também podem cancelar a sua multa. Então, faço esse grifo porque o direito dos condutores, ele é expresso na lei, mas a maioria desses condutores não consegue garantir o seu direito por desconhecimento de quais são os elementos essenciais que podem fazer esse cancelamento de multa. Então, erros na notificação podem sim trazer o cancelamento de uma multa. E caso você precise de ajuda com isso, não hesite de consultar esse e outros vídeos que a gente tem aqui no canal para que possa ter o máximo de informação possível sobre o seu caso, ou também nos enviar sua notificação num link que eu vou deixar aqui nos comentários, que eu ou a minha equipe vamos fazer de tudo para te ajudar e vamos te dar uma consulta 100% gratuita sobre o seu caso. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que precisa para cancelar uma multa que tenha sido cometida durante a pandemia. Isso é extremamente relevante porque é um direito dos motoristas se opor a uma multa de trânsito. É um direito deles recorrer. Então, o que é um recurso de multa de trânsito? O recurso de multa é a possibilidade que o condutor tem de se opor a uma autuação administrativa gerada por conta de uma suposta infração de trânsito. E aqui, o recurso ganha forma como um documento administrativo, que é um documento que não tem uma forma restrita, é um documento de texto que expõe os motivos pelo qual aquele condutor entende que a penalidade da infração que está sendo imposta a ele deva ser cancelada ou deva ser substituída. Bem, aqui a gente tem 3 fases de recurso ao longo do processo administrativo de trânsito. A gente tem a oportunidade de uma defesa prévia, depois disso nós temos a oportunidade de um recurso à JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e depois disso uma oportunidade de recurso ao CETRAN, que é o Conselho Estadual do Trânsito. Então, aqui a defesa prévia ela é um primeiro momento de análise de critérios mais formais, são possíveis erros na notificação, possíveis erros na abordagem, possíveis erros na forma como essa autuação ocorreu, e depois nós temos questões
que analisam a matéria propriamente dita, analisam de uma maneira mais profunda essas autuações, que são as oportunidades de recurso à JARE, a Junta Administrativa, e ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. E isso aqui é muito importante porque todas as multas trazem para o condutor o direito de que ele recorra em todas essas instâncias. Isso porque existe aqui essa espécie de juízo de admissibilidade, esse momento da defesa prévia, que é um momento de se compreender se aquela autuação foi anotada com todos os elementos necessários que possa aí gerar uma penalidade contra aquele condutor, e depois que o condutor tem um duplo grau de recurso, né, que ele possa aí recorrer em duas instâncias, que é a JARE e ao CETRAN, contra a imposição daquela penalidade. Essas etapas elas também são as mesmas etapas num processo de suspensão da CNH, então um motorista também vai ter estes momentos para que possa interpor um recurso contra a penalidade de uma suspensão de CNH. Por fim, eu quero trazer para você uma dica que é extremamente relevante. É possível, sim, cancelar uma multa de trânsito. As multas que aconteceram durante a pandemia tiveram os prazos interrompidos, essas multas sofreram muitas alterações ao longo do ano de 2020 e agora também acabam impactadas pela nova lei de trânsito que entra em vigor em 2021. Tudo isso trouxe muitos erros nos órgãos de trânsito, tudo isso trouxe as possibilidades aumentadas de cancelar essas multas que foram anotadas durante a pandemia. Isso é um direito do condutor e os condutores podem sim correr atrás desse direito e interpor ou apresentar um recurso para cancelar a multa, a penalidade, o pagamento dos valores que são atrelados a essa multa ou até do cancelamento de uma suspensão ou uma restrição à carteira de habilitação desses condutores. E para isso é muito importante ficar atento aos prazos de envio dos recursos em cada uma das etapas, ou seja, na defesa prévia, no recurso à JARE ou então no recurso ao CETRAN, e ter uma compreensão sobre a legislação e como a previsão de um recurso de multa pode sim impactar no seu direito e na garantia de você cancelar uma multa de trânsito. E claro, eu digo para você de uma forma muito clara, sempre a gente reforça que todos os condutores podem por si apresentar o seu próprio recurso junto aos órgãos de trânsito. Como eu disse, o recurso ele dispensa a formalidade, ele não tem uma forma específica para ser apresentado. E isso também traz a dispensa da necessidade de advogado para que o condutor apresente o seu recurso. Então, o próprio condutor pode redigir um documento e fazer o seu recurso direto ao órgão de trânsito. Mas, caso ele entenda que precisa de ajuda ou caso ele queira aumentar as suas chances de sucesso, a gente sempre recomenda que procure um especialista. A Dr. Multas consegue trazer uma grande experiência, não só por ser o maior site de direito de trânsito do país, mas também por ajudar motoristas em todos os estados e conseguir ter uma visão muito profunda sobre tudo o que está acontecendo de alteração e como os órgãos estão julgando os processos de recursos de multas de trânsito. E para ajudar você, eu vou deixar aqui nos comentários um link específico para que você possa fazer uma consulta gratuita do seu caso. E também eu peço para que, se tiver qualquer dúvida, se precisar de ajuda, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. Vai ser um prazer poder ajudar você e todos os motoristas que podem ter a mesma dúvida que você tem. Se você não quiser deixar os comentários aqui no YouTube, mas quiser me mandar um direct no Instagram, nos seguir nas redes sociais, vamos lá, vai ser um prazer poder ajudar você. Fique com os nossos próximos vídeos que estarão sempre atualizando todos os motoristas, acompanhando o canal do YouTube e até o próximo vídeo. Um abraço!